tá? Eu vou explicar um pouquinho das nossas soluções, porque hoje a gente tem outras soluções que eu acredito que posso agregar também para vocês, independente da área de atuação, tá? Então, antes de tudo, a gente tem um software, né, que é o Recupera Simples. O nosso software hoje, ele atende a todos os regimes, tá? Então, a gente tem ferramenta para simples, para presumido, para real, para pessoa física, a gente tem ferramenta para tudo, tanto para a parte de recuperação, e no caso do Simples Nacional, para a parte de segregação mensal também, tá bom? Que eu vou explicar para vocês a importância disso, né, dentro da área da contabilidade, principalmente. A gente tem um classificador fiscal, gente, que é o nosso novo produto, né? Não sei se vocês conhecem, aqui deve ter clientes da Recupera, devem ter pessoas que estão no grupo, pessoas que querem conhecer a nossa solução, pessoas do Instagram, deve ter de tudo um pouco. Mas o classificador fiscal, ele é um sistema hoje que ele é voltado exatamente para a classificação fiscal dos produtos. Por isso que eu falei que, para quem atua na área da contabilidade, principalmente, ele é um produto excepcional. Vocês conseguem ter toda a tributação do produto, tanto por NCM, quanto por código de barras, quanto por descrição. Então, assim, hoje a gente sabe que é uma dor do empresário e da contabilidade essa parte de classificação fiscal. O cliente fica perdido no qual NCM lançar, qual CFOP, qual CST, se isso é monofásico, se isso é tributado, se isso é ST de CMS, se é tributado de CMS. E como existem milhares e milhares de produtos, humanamente falando, é impossível, né, vocês conseguirem orientar o cliente também saber disso. Então, o classificador, ele veio exatamente para poder auxiliar vocês nessa parte, para isso se tornar algo mais tranquilo nessa área fiscal, nessa parte fiscal mesmo, tá? No finalzinho eu mostro para vocês um pouquinho como funciona. A gente tem o RS Academy, tá, gente, que é uma plataforma que, principalmente para quem está começando na área tributária, ela é excepcional. Ali tem todos os vídeos de treinamento do software, para quando você estiver no sábado, no domingo, ou no feriado, trabalhando, né, e às vezes não vai conseguir contato, ou está corrido, vocês vão ter ali todos os vídeos gravados para vocês poderem acompanhar o passo a passo. Isso facilita muito para os nossos clientes. E, além disso, temos vídeos lá complementares para quem está começando. Como que eu baixo o extrato, como eu faço a baixa do certificado, como eu verifico a situação fiscal do cliente. São coisas necessárias para a parte da recuperação em si, tá? Então, tudo isso está no RS Academy, que é uma nova plataforma que a gente tem. A gente tem o acelerador tributário, gente, que ele é voltado para quem quer startar a comercial. A ideia é com que vocês abordem o cliente com algo em mãos, tá? Sair daquela coisa da fala, só falar, só discutir, só apresentar, só querer explicar, né, de uma forma supérflua, superficial. A ideia realmente consideradora é que vocês possam fazer a abordagem do cliente de uma forma mais posicionada, com materiais em mãos, né? Ali vocês vão ter site, vão ter folders, né? Flyers ali para poder entregar. Então, ele é bem importante mesmo para a área comercial, para a abordagem comercial. A gente tem a gestão de rede social para quem quer dar né, colocar o Instagram um pouco mais profissional, deixar um negócio mais visual. Então, ali, essa gestão de rede social é exclusiva para a parte do Instagram. Então, ali o pessoal faz story, faz postagem, né, faz tudo muito bem personalizado, faz tudo com a cara, com a cor da empresa de vocês, para se tornar algo bem mais profissional. E isso a gente faz de forma mensal, então é um acompanhamento mesmo que a gente entrega, tá? E para quem é contador e advogado ou consultor que quer ofertar a renovação de certificado digital e ainda assim ter lucratividade, a gente faz esse serviço, tá? Quem está aqui, não sei se todo mundo, né, conhece, já teve contato com a gente, mas a gente vê que hoje, né, você acaba passando um cliente seu para renovar o certificado, não ganha nada sobre isso, para um serviço que vocês mesmos podem entregar. Então, a gente hoje faz o certificado em formato de parceria, onde vocês passam o contato do cliente, a gente faz toda a parte operacional, a gente faz a videoconferência, faz o agendamento, explica para o cliente passo a passo, deixa tudo prontinho e manda o certificado pronto para vocês, tá? Tudo ok. E aí, vocês vão cobrar o valor que é cobrado na região e vão ter um custo com o certificado, mas normalmente... Tá? Normalmente, os nossos clientes têm 100% de lucratividade sem nenhuma mão de obra fazendo o certificado com a gente, certo? Então, hoje a gente tem todas essas soluções, caso depois vocês queiram conhecer uma delas de uma forma mais detalhada, só mandar mensagem no comercial ou mandar aqui no chat, que os meninos vão acompanhando e a gente agenda um horário para isso, tá bom?
Deixa eu só ter uma ideia aqui de quantas pessoas a gente tem. Quase 30, ó, 29, eu quase acertei, né? Fui bem certeira mesmo. Para quem não conhece, tá? A gente é do estado de Goiás, a gente é de Itumbiara, mas a gente alcançou o Brasil inteiro. Não existe um estado que a gente não tenha clientes, né? A gente é uma empresa que já está consolidada no mercado, então podem ficar tranquilos com relação à credibilidade, à confiança, a tudo que a gente possa agregar mesmo enquanto empresa, que a gente tem isso, né? Várias pessoas que influenciam na área tributária são parceiros nossos e indicam a nossa empresa. Realmente é uma empresa que a gente entrega, tá bom? Então, vamos ali para o software, que hoje é o nosso foco. Depois eu vou falar um pouquinho do classificador, que eu faço questão de vocês conhecerem, tá? É algo excepcional também, vai contribuir muito para vocês. Qualquer dúvida, pode ir falando aí, e no final eu faço uns 10, 15 minutinhos de resposta geral, tá bom? Vamos ali para o sistema, gente. Hoje, a gente vai falar sobre o monofásico. Eu não sei se algum de vocês, eu acho que a Julie, eu sou boa de nome, tá? Mas eu acho que a Julie já participou de algum aulão aqui, né? Mas a gente volta e meia faz alguns aulões, né? Agora a gente vai fazer isso de uma forma fiel mesmo, toda semana, ou de 2 em 2 semanas a gente pretende aplicar um aulão. O monofásico, ele é uma demanda muito grande, mas agora a gente vai mudar um pouquinho, né? Um dia vai falar sobre recuperação, outro dia com foco maior na segregação, um pouco sobre classificador, um pouco sobre exclusão do ICMS, um pouquinho de cada uma das soluções, para vocês poderem, no tempo de vocês, conhecer tudo isso, tá bom? A gente, como eu falei para vocês, atende tanto simples quanto presumido, real e pessoa física. O nosso foco do aulão hoje, que foi o que trouxe vocês até aqui, é falar sobre o monofásico, tá? Para a parte do monofásico, a gente vai ter 3 ferramentas. Uma ferramenta de pré-diagnóstico, que ela é uma calculadora para poder te apresentar a realidade do cliente que você prospectou, para você saber se vale a pena seguir, para você poder dar para esse cliente uma previsão, um preliminar de resultado, para você fechar o contrato de uma forma mais efetiva. A gente vai ter a ferramenta de recuperar, que é onde vai ser importada todas as documentações necessárias e o sistema vai entregar para vocês o resultado, tá? Tudo de forma extremamente didática, tá? Vocês vão ver isso na prática e eu vou explicar o passo a passo. E a gente tem a ferramenta de segregar, que eu acho que hoje, particularmente, eu, enquanto atuo na área comercial, quando eu explico para o cliente, eu faço questão de explicar um pouco dessa ferramenta. Por quê? É importante recuperar? Sim, é importante recuperar, traz ali o brilho no olho do empresário, traz a possibilidade de trazer o cliente para você, não só para a parte contábil, mas também na área da advocacia, para outros tipos de trabalho. Mas é importante também você trazer para ele alguma solução mensal. Então, a segregação, ela é feita para quando você identificar que tem a oportunidade, porque não tem sido feito o processo de separação, né, da segregação mensal. Então, tanto para quem não atua, quem não é contador do empresário, dá para vocês ofertarem a segregação, quanto para a contabilidade, principalmente para a contabilidade, tá? Hoje eu fechei com uma cliente de manhã, ela é até na nossa região, ela atua tanto, né, hoje ela procurou tanto a parte de segregação quanto de classificação, que é algo que é realmente uma dor da contabilidade, e a gente tem essa ferramenta para otimizar o tempo de vocês, tá bom? Vamos para a ferramenta, pessoal. A primeira ferramenta aqui é a ferramenta de calculadora. Vou explicar para vocês bem a didática, eu já deixei tudo importado, para poder agilizar, né, a gente poder conversar de outras coisas, mas vocês têm treinamento, tem suporte, tem o RS Academy, que tem tudo gravadinho, então, caso vocês sejam clientes ou queiram fechar com a empresa, né, podem ficar tranquilos com relação ao suporte, o nosso suporte é excepcional, e vocês vão conseguir ter todo esse acompanhamento. O que acontece? Tudo que vocês forem mexer na nossa plataforma, existe um passo a passo. Então, antes de tudo, o nosso sistema, o intuito dele é ser didático, é ser um sistema fácil de mexer. Essa é a ideia, disso que vem Recupera Simples, de recuperação simplificada, tá? Então, a primeira coisa que o sistema pede para vocês é para cadastrar o cliente de vocês. Essa primeira ferramenta, ela é a ferramenta de diagnóstico preliminar, ela não é a ferramenta de resultado final, ela é a ferramenta de identificar
o que é que dá para fazer para aquele cliente, se dá ou não a recuperação, se existe ou não uma possibilidade. Vou explicar para vocês. Antes de tudo, o sistema vai pedir para vocês cadastrar o cliente. Então, vocês vêm incluir, preenche o CNPJ, a razão social, os dados complementares, tá? De cidade, UF, CEP, endereço. Eles não são obrigatórios, mas caso vocês não tenham um contrato, quando vocês preenchem todas as informações do cliente, o contrato do sistema já sai pronto, só para você fechar com o seu cliente, tá? Então, esses dados complementares, ele é bem importante preencher quando vocês forem utilizar o contrato da plataforma, tá bom? E detalhe, do contrato sai o nome de vocês, tá? O nome de vocês, a logomarca de vocês, podem ficar tranquilos. Então, aqui vocês vão colocar o CNPJ, a razão social, e em parâmetros vocês têm que selecionar a atividade comercial da empresa que foi prospectada. No meu caso aqui, essa empresa que eu selecionei, ela é uma autoelétrica. Só que aí o sistema vai te dar a opção de selecionar todas as atividades que existem a possibilidade por existir a revenda de monofásico. Então, vai ter autopeças, autoelétrica, distribuidora de bebidas, várias, né? Então, vocês vão selecionar. Selecionou, vocês vão salvar. Salvou, o sistema vai entregar para vocês um material de vendas. Gente, é uma tabela extremamente simples, tá? Mas ela é uma tabela com um objetivo muito grande. Muita gente, a gente vê isso todos os dias. Muita gente chega na nossa equipe comercial com potenciais clientes que nem existe a revenda de monofásico. Então, o cara gastou uma energia gigantesca para fazer uma prospecção de um segmento de atividade que não tem a possibilidade de crédito. O foco dessa tabela é direcionar vocês em quais são os segmentos de atividade que vocês têm que gastar energia. São 32 segmentos de atividade que existe a possibilidade de crédito. Por que existe a possibilidade? Porque existe a revenda de produtos que são monofásicos. Então, a gente fez um estudo de mercado, fez análise de vários produtos, de várias empresas, e identificou todos esses segmentos. Cada segmento desse existe uma estimativa de venda. Então, por exemplo, uma autopeça de 100% do que é vendido, estima-se que 70% seja monofásico, uma autoelétrica 45%, uma autopeças 30%. Cada segmento tem a sua estimativa. Por que isso é importante? Porque nessa ferramenta de diagnóstico preliminar, vocês usam somente os extratos do Simples Nacional. Vamos para a realidade do mercado. A gente tem cliente no Brasil inteiro. Para trabalhar com o PIS e COFINS monofásico, é necessário os extratos PGDAS e os XML de saída da empresa, dos últimos 5 anos. Porém, o XMLs, ele tem várias formas de captação e vai variar muito de acordo com o seu estado. Então, tem estado que dá para você baixar o XML pelo site da Cefaz, através do certificado digital. Tem estado que baixa só 3 meses, tem estado que baixa só NFCs, outros só NFE, ou outros não baixa nenhum. Então, o XML, ele é algo um pouco mais difícil de você ter acesso. Tem acesso, mas ele é um pouco mais demorado. Os extratos, não. Os extratos do Simples Nacional são arquivos que, com o certificado, com o código de acesso, ou com a procuração mesmo, vocês entram dentro do site do ECAC e vocês baixam esse documento. Então, é muito mais fácil de você ter acesso. Agora, vamos colocar isso aqui para a realidade. Eu estou prospectando um cliente, eu estou conversando com o cliente, eu não sei como é feita a contabilidade desse cliente, eu não sei se a contabilidade faz ou não, eu não posso simplesmente chegar no empresário e falar, seu contador não faz. Eu não sei, eu não tenho acesso a essa informação. E eu sei que existe a possibilidade. Mas para eu poder passar para ele alguma realidade, eu tenho que ter um sistema, eu tenho que ter algo para poder explicar para ele como está sendo feito isso pela parte contábil, tá? Então, assim, pela contabilidade em si. Então, qual que é a ideia aqui? No momento em que você estiver prospectando, conversando com o cliente, se ele te der a liberdade, você baixa os extratos PGDAS e joga para dentro do software. O nosso sistema, ele importa tudo em lote. Então, gente, pelo amor de Deus, baixe nos 60 meses. É muito rápido, é muito simples, é muito fácil. Então, baixa o máximo de documentação possível, joga para dentro do sistema. E quando vocês jogarem os extratos PGDAS, o sistema já vai conseguir passar um pré-diagnóstico. Não só para o cliente, mas para você também. É importante o cliente ter um pré-diagnóstico? É.
Mas muito mais importante que o cliente ter um pré-diagnóstico é você saber se vale a pena ou não você seguir com esse cliente. Você não perder tempo com ele. Então, a ideia do diagnóstico preliminar é a seguinte: o sistema ele vai importar para vocês os últimos 5 anos de PGDAS, e aqui ele vai identificar duas informações extremamente importantes. A primeira dela é: esse cliente tem revenda? Se ele tiver revenda, o sistema vai puxar para vocês toda essa receita mensalmente que foi de revenda. Ah, mas eu importei aqui os extratos, deu tudo zerado de receita. Pode olhar lá que é porque é prestação de serviço ou venda industrializada. Essas duas atividades não te dá direito a crédito. E o sistema ele já tem inteligência de puxar para vocês só a revenda, tá? Então ele vai identificar se houve essa revenda. Se houver essa revenda, ele vai identificar se tudo isso foi tributado de PIS e COFINS ou se a contabilidade, né, já segrega esse monofásico. É aqui que entra a importância dessa ferramenta. Tem muita gente que acha que essa ferramenta é para eu poder passar crédito para cliente. Não, gente. Isso não é para passar crédito, isso é para você entender a realidade do cliente. O crédito você vai passar com XMLs, tá? Essa ferramenta você vai conseguir identificar e provar para esse cliente que existe a oportunidade para ele. Então, cliente, é o seguinte: nesse mês específico, eu identifiquei que a sua receita era 105 mil, e dessa receita tudo foi tributado de PIS e COFINS, e a contabilidade não separa o monofásico. Ou seja, você tem pagado aí o seu imposto de forma cheia, né? Digamos de uma forma mais simples. De forma cheia, então é tudo tributado de PIS e COFINS. Só que o seu segmento de atividade, cliente, tem uma estimativa de mercado. Então, por ser uma autoelétrica, estima-se que de 100%, 45% dos seus produtos sejam monofásicos. Então, a gente pegando uma média, aplicando a estimativa do seu segmento, você vai ter em torno de 17 mil reais de restituição, com a Selic atualizada vai estar em torno dos 28 mil, mas isso é uma média. Para eu saber o valor real, eu preciso dos seus XMLs, porém, eu posso te garantir que não tem sido feito esse trabalho na contabilidade. Essa informação vai trazer para o cliente uma vontade de entender qual é o crédito dele, porque não foi feito esse trabalho, mas vai trazer muito mais do que para o cliente, para vocês que estão aqui na reunião, a tranquilidade de saber se vale a pena ou não seguir com aquele cliente. Porque vai ter casos que na hora que vocês importarem os PGDAs, essa coluna aqui, ó, vai estar toda preenchida. Então a contabilidade já executa, ela já faz todo o serviço. Por que você vai perder seu tempo? Ah, mas eu vou falar para o cliente que já foi feito. Gente, é bonito ser honesto. Então, cara, não tem. Para você, pelo seu segmento, não existe oportunidade, sua contabilidade já faz. Então, realmente, para você, a gente não conseguiria fazer esse diagnóstico. Acabou. Então, a gente tem que ser objetivo também com o cliente, certo? Por último, aqui, o sistema vai dar para vocês um contrato. Caso vocês queiram utilizar esse contrato, tá? Aqui sai a logomarca de vocês, sai o nome do escritório de vocês, o endereço de vocês, tudo personalizado. Ele é um contrato editável. Ele é muito utilizado pelos clientes nossos que não têm contrato para esse tipo de serviço. E sim, vocês têm que fazer isso em contrato. O boca a boca não traz segurança para ninguém, tá? Então, utilizem um contrato caso vocês não tenham, tá bom? Deixa eu só voltar para a tela aqui. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Tá tudo certo? Sim? Me dê um joinha aí, pessoal. Joia. Perfeito, pessoal, obrigada, tá? Então, a gente hoje vai ter essa primeira ferramenta. O intuito de eu apresentá-la para vocês aqui não é nem para mostrar a ferramenta em si, o passo a passo, não. O intuito de mostrar para vocês é realmente para vocês entenderem estratégia comercial. Para que ela foi criada, qual é o objetivo dela, tá bom? Eu acho que vocês estão perguntando, mas depois ali eu vou respondendo, tá? Pode digitar no chat, e aí no final eu faço uma resposta geral para todo mundo, ou se o Roger estiver aí, o Thales, eles vão respondendo também. A gente vai ter também, pessoal, a ferramenta Casey, manda ali, tá? Eu vou gravar seu nome, no final eu vou te perguntar. Depois a gente tem a ferramenta de recuperador, que é a ferramenta para você fazer a recuperação propriamente dita. Então, aqui a gente seleciona o cliente que já foi cadastrado, faz a importação dos documentos, tá? Eu vou destacar com vocês que hoje o sistema, ele importa tanto o modelo 55 quanto o 65, que é o cupom e a nota fiscal,
Ele importa o SAT para clientes da região de São Paulo, que utilizam o modelo 59. O nosso sistema, ele importa o SAT individual e o in-lote. Às vezes vocês não conhecem, mas no SAT tem a opção de fazer in-lote. Aí é um arquivo só gigantesco, com um monte de nota. O sistema faz essa importação também, tá? Tem o Sintegra e o MFD. Então, o sistema hoje ele faz a importação dos 4 tipos de documento, só jogar em lote, tá? Vera, eu preciso separar a competência, eu preciso separar pastinha por pastinha, mês a mês, ou pelo menos ano a ano? Não. Joga os últimos 5 anos de uma vez. Jogou a documentação, observem que tudo que eu faço eu sigo um passo a passo. Então, a minha terceira etapa é fazer a conferência de receita. Qual que é a intenção, o intuito, por que foi criado esse relatório? A conferência de receita, gente, ela serve para vocês poderem identificar se está faltando documento ou não. Como eu falei para vocês, os extratos PGDAS, vocês vão baixar. E eu vou falar para vocês, se o cliente der a procuração, um código de acesso, um certificado, gente, baixa. Quanto menos vocês dependerem de terceiro, mais rápido, tá? Então, ó, preciso do seu XML, mas tem como você me passar uma procuração? Ou seu código de acesso que eu mesmo baixo o que eu preciso aqui, tá? Então, os extratos vocês vão baixar pelo site do ECAC. Só que os XMLs vocês vão receber em alguns casos. E aí não tem como você saber se você recebeu isso na totalidade. Então, a ideia desse relatório é vocês poderem comparar se o que foi declarado no extrato está condizente com o que vocês receberam de XML. Isso aqui é muito importante até mesmo para você solicitar mais documentação para o empresário, tá? Então, aqui, ele vai fazer um comparativo mostrando para vocês mês a mês se está tendo diferença, se está faltando, se está passando documento. O que eu vou destacar para vocês? Que vocês sempre vão pegar diferenças. Sempre vai ter diferença entre o que foi declarado e o que eu tenho de XML. Dificilmente, a não ser que você seja a contabilidade da empresa, vocês vão pegar isso aqui 100%. O sistema, ele tem a inteligência, eu falo que isso é uma inteligência mesmo, de não alterar o que foi declarado, tá? Então, por mais que esteja faltando o XML, o sistema mantém o que foi declarado no extrato. Ele tributa essa diferença e segue com o que foi declarado, para vocês não ter problema com alteração de receita bruta, tá? Então, vocês vão ter esse comparativo, se faltar, manda para o cliente e pede mais documentação. Aí aqui, gente, a gente tem 2 possibilidades. Da conferência de receita, a gente pode pular para o diagnóstico financeiro. Vocês não são obrigados a fazer a auditoria de produtos. A conferência de receita, você já pode pular para o diagnóstico, e ali vocês já vão ter o resultado do cliente de vocês. Ali vocês já vão ter o crédito. De novo, crédito real é somente com XML. Ah, mas eu não consegui o XML. Gente, se o cara emite nota fiscal, tem que ter esse XML. Ou vai na Cefaz, ou pede para o programador. Tem muita gente que esquece do programador. Se existe um sistema de nota, existe alguém que fornece esse sistema de nota. Essa pessoa que fornece, ela pode gerar esse arquivo para vocês. Então, pede para o empresário o contato dessa pessoa que fornece o sistema, pede para ele gerar o XML para vocês, e se não der certo, aí é a contabilidade. Então, são vários caminhos, mas a recuperação segura é com o XML. Então, aqui, o que o sistema faz? Quando ele lê os XMLs e os extratos PGDAS, ele faz um cruzamento e ele vai indentar para vocês as seguintes informações. Eu vou explicar bem isso aqui para vocês, até para vocês explicar para o cliente. O nosso relatório, ele é um relatório simples e objetivo, porque ele não foi um relatório feito para você que compra o software. Ele foi feito para o empresário. Não adianta você fazer um monte de informação, mandar um monte de relatório com um monte de anexo para o cliente não entender o que foi feito. A ideia é você ser objetivo. Ah, mas se eu quiser um detalhamento, aí depois a gente conversa. O sistema tem um monte de relatório. Mas se você quer apresentar para o cliente quanto ele tem, o foco desse relatório é o seguinte. Aqui ele vai mostrar para vocês a declaração original, que é o que foi declarado originalmente no PGDAS, ou seja, como foi feita a apuração mês a mês, e vai informar quanto foi pago de PIS e COFINS. A declaração auditada é o serviço de vocês. É quando o sistema importa o XML, lê os NCMs e faz a identificação da monofasia.
Então, quando ele identifica os monofásicos, o próprio software recalcula de forma automática quanto deveria ter sido pago de PIS e COFINS. Então, ele pega o valor original, menos o valor ajustado, e vai dar o crédito para vocês, da empresa. Então, aqui essa empresa teria R$ 18.982 de crédito, tá? Então, esse é um relatório bem simples, bem objetivo, e no momento em que você faz a importação, os próprios sistemas já te dão esse resultado. Só que a gente tem a opção de fazer auditoria de produtos, que eu não vou entrar em detalhes, mas caso vocês queiram verificar como foi feito o lançamento do NCM, como que isso foi lançado, se esse NCM está certo ou não, se está errado, se eu tenho que corrigir, tem a opção de fazer auditoria de produtos. O que eu só vou destacar com vocês? Essa auditoria interfere no diagnóstico de vocês. Então, se vocês mexerem na auditoria de produtos, o diagnóstico vai ser ajustado tanto para maior quanto para menor. Tem cliente que fala assim, eu vou fazer auditoria para o crédito aumentar. Não. Pode acontecer de você pegar uma empresa que ela vende arroz e os NCMs está de refrigerante. O refrigerante é monofásico, o arroz é tributado. Então, quando você corrigir o NCM, aquele produto vai ser tributado e seu crédito vai diminuir também. Então, tanto para maior quanto para menor, a auditoria vai interferir, mas existe suporte, treinamento para isso aqui, tá? E aí vocês vão ter o diagnóstico, e do diagnóstico a gente vai para a retificação. O nosso software, ele é tão intuitivo, ele é tão objetivo, que vocês, depois de fazer todo o cálculo de forma extremamente rápida, ele ainda vai entregar para vocês um relatório mensal para vocês fazerem a retificação. Quem é da área da contabilidade conhece essa tela mais do que tudo, né? Você deve sonhar com isso aqui. Final de semana tá dormindo e acorda sonhando que tem que gerar isso aqui. Então, essa telinha, ela é a telinha que ela é o espelho idêntico à tela de retificação do site do ECAC. Então, o sistema ele te dá um espelho idêntico para você colocar na sua segunda tela e fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Se vocês fizerem exatamente como está descrito aqui, eu posso garantir para vocês que a única coisa que vai ajustar é o PIS e a COFINS. Por que tem tanta gente que tem tido problema, às vezes, com recuperação? Porque faz isso aqui errado. Faz de qualquer jeito, não confere, ou então usa algum sistema que não entrega algo muito objetivo, muito preciso. E você não pode, se o seu intuito é recuperar o PIS e a COFINS, você não pode alterar absolutamente mais nada. Nem ICMS, nem RPJ, nem CSL, SLL, então nada. Então, a ideia aqui é vocês fazerem do jeito que está aqui, dessa forma, o sistema vai, dessa forma, de forma automática, vai diminuir só o PIS e COFINS e vocês transmitem a retificadora, tá? Então, é bem objetivo. Flaviela, eu quero relatório complementar, eu quero relatório dos produtos monofásicos que foram identificados, dos CFOPs que o cliente está usando, na hora de fazer a geração, né, na hora de emitir o XML. Então, assim, todos esses relatórios complementares vocês têm. O passo a passo da recuperação é seguir isso aqui, mas se precisar de informações detalhadas, vocês têm também dentro da plataforma, tá bom? Deixa eu voltar de novo. Tudo certo, tudo ok? Dá o joinha, gente. Só a câmera do Manuel que tá ligada aqui para mim. Perfeito, maravilha. Então, aqui a gente tem essas duas ferramentas, só para fazer um resumão. Primeira ferramenta é uma ferramenta com objetivo comercial, uma ferramenta onde o intuito dela é vocês fazerem um diagnóstico rápido, preciso da realidade do cliente mediante a contabilidade e apresentar para ele esse resultado e brilhar o olho dele ou não perder o tempo com ele também. Ambas as situações são maravilhosas. Agora, a ferramenta de recuperar, que é o recuperador, ele é voltado realmente para dar o cálculo final para vocês, tá bom? E a gente vai ter a ferramenta de segregar, que eu vou gastar 2 minutinhos, me dá mais 15 minutinhos do tempo de vocês, mas só para poder explicar o intuito dela, ela é uma ferramenta para quem quer ofertar esse serviço de forma recorrente. Recuperei para o cliente os últimos 5 anos, a contabilidade ainda não faz, ele vai continuar pagando mais imposto? Não faz sentido. Então, eu vou ofertar para ele um serviço de recorrência, onde todo mês vocês vão gerar para o cliente uma economia mensal. Então, vocês vão importar o XML para dentro do sistema. Importou o XML, o sistema vai fazer a identificação da monofasia. Aqui nessa ferramenta tem como também vocês fazerem o ajuste do ICMS através da alteração do CFOP, tá?
Que inclusive é obrigatório para emitir nota, né? Então depois eu vou discutir o porquê que eu destaquei essa frase, mas é uma ferramenta que depois a gente vai dar um treinamento, inclusive, Thales, já anota aí, que a próxima aula eu quero falar um pouquinho da segregação. Então, nesse caso específico, aqui vocês têm a opção de alterar os MCMs, de fazer ajuste do CFOP, para gerar a apuração correta. Só que quando você faz isso, deixa eu só ver se o RPT-12 está lançado, deixa eu lançar aqui um mês, vocês vão gerar também para esse cliente uma economia mensal. Então, aqui a gente vai ter duas situações. A gente vai ter a situação onde essa economia ela vai ser utilizada para quem não é cliente, né? Então, o advogado, o consultor ofertar esse serviço, mas para quem é da contabilidade, ela tem que ser utilizada. Quem está aqui, já for nosso cliente e usar essa ferramenta, gente, se vocês estão só importando o XML e gerando a apuração correta, está fazendo errado. Vocês têm que mostrar para o cliente o que vocês estão fazendo. Vocês têm que provar a importância de vocês estarem, de vocês serem a contabilidade desse empresário. Porque contabilidade tem um monte. Mas qual é o meu diferencial mediante o mercado? Né? Então, toda empresa ela tem que ter o seu diferencial. Então, nesse caso específico, esse relatório de economia que é gerado, ele vai ser usado para duas vertentes. Para quem é da área da contabilidade, consultoria, advocacia, qualquer um dos três, ele é um relatório que vocês vão utilizar a fim de provar para o cliente qual é a economia mensal que vocês vão gerar para ele a partir de agora. E em cima dessa economia, vocês podem cobrar um valor mensal, tá? Então, depende muito, já não é os 30%, 40% que cobra-se na recuperação, normalmente é um valor mais baixo, em torno de 15% a 20% da economia, ou um valor fixo. Ah, mas eu vou ganhar só, sei lá, VL, R$150 por mês? Que isso, R$150 se eu ganhar de 10 clientes, olha o que eu vou ter. Então, assim, compensa, tá? Então, ele é usado para isso, para ganhar valores recorrentes, mas para quem é da área da contabilidade que está aqui, usem isso aqui, gente, principalmente como forma de fidelização, tá? Traga para o cliente de vocês que, em vez do cara pagar R$6.000 de imposto, ele vai pagar 5.580, que você gerou uma economia para ele de R$400 de imposto. Que essa economia ele vai utilizar no caixa da empresa dele, ou que ele vai, sei lá, gastar, não interessa, mas é uma economia que você gerou de imposto, tá? Então, assim, é um relatório que você tem que, na hora de mandar a guia de pagamento, já mandar isso aqui para o cliente. Cara, a gente economizou esse valor para você, é um serviço que a gente faz que já está incluso no horário que a gente está fazendo para você, exatamente para te mostrar que a nossa empresa está compromissada em te entregar o melhor, tá? Então, ele é muito utilizado, mas depois eu vou focar um pouquinho mais essa ferramenta no próximo aulão, tá bom? Para finalizar com vocês, eu só vou mostrar para vocês um pouquinho do classificador fiscal, eu já tinha até aberto ele aqui, só para vocês entenderem um pouquinho como funciona, é uma solução nova, na verdade já tem um tempinho que a gente tem, mas a gente colocou alguns objetivos novos ali dentro, tá? Ele é um sistema hoje para vocês utilizarem na parte fiscal, tá? Então, o nosso classificador tem como vocês consultarem a tributação dos produtos por NCM de forma individual, em lote, tá? Então, peguei o cadastro do meu cliente, tem 25.000 produtos, tem 5.000 produtos, eu não vou fazer isso manual, não. Perfeito, você não vai fazer manual mesmo, não, fica inviável, não compensa. Então, vocês pegam ali o cadastro do cliente, conseguem pegar toda aquela listagem de NCM, jogar dentro do software e ele te entrega toda a tributação daquele NCM. Então, esse aqui é excepcional para quem tem clientes que tem muito produto, muita entrada de produto, muita movimentação, tá? Ele é muito importante. Então, tem como vocês consultar a tributação por NCM, individual e em lote, por descrição, porque tem gente que fala assim, Flaviane, mas por que por descrição? O que eu vou fazer com a descrição? Gente, vamos lá. Vamos supor que eu tenho uma farmácia. A farmácia tem muito produto, muito produto. E aí, na hora de cadastrar o produto, o cliente foi lá e vendeu uma dipirona e lançou um NCM aleatório. Como é que você vai consultar a tributação pelo NCM se o NCM está errado? Então, você vai por descrição.
eu sei que o NCM está errado, eu venho aqui na descrição, consulto por descrição, que eu vou mostrar para vocês esse exemplo, e o sistema vai entregar para vocês a tributação, tá? Então, vale a pena também. E temos a opção de código de barras individual em lote. Então, a parte de lote, que é o NCM de código de barra, ele é muito bom para caso vocês queiram ofertar para o cliente de vocês uma correção de base cadastral. Ah, mas é um serviço a mais para o meu escritório? Cobra por isso, ou, gente, sinceramente, facilita muito a vida de vocês. A gente vê muita empresa hoje, né, a gente conversa com clientes do Brasil inteiro, que tem empresário levando aí multa de 1 milhão, simplesmente porque lançou uma informação errada na hora de emitir a nota. E aí veio ali a fiscalização e deu uma multa absurda. Você acha que o cliente vai ficar feliz de pagar essa multa? Não vai. E a culpa vai ser de quem? Você acha que ele vai se culpar? Não, a culpa é do meu contador. Então, isso é muito importante também, para vocês poderem consultar, ajustar o sistema. Estão me ouvindo agora? Me ouviu? Ixi, agora eu não sei até onde vocês me ouviram. Agora sim a gente está te ouvindo. Mas vocês me ouviram até essa parte aqui que eu expliquei? Claro. Não, na hora que você foi começar aí, ficou muito. Obrigado por avisar, viu? Mutou aqui sozinho. Mas vamos lá. Então, aqui vocês vão selecionar a atividade, tá? Se é atacado, construção, indústria, farmácia, varejo. Vão selecionar o regime e vão selecionar o estado, porque ele vai dar para vocês também a parte do ICMS, que é o terror de todo mundo. Então, no nosso caso aqui, estado de Goiás, por exemplo. E aí eu quero consultar a dipirona, por exemplo. Eu quero orientar, o cliente me ligou e falou, estou cadastrando a dipirona assim, assim, assim. O que eu tenho que lançar de tributação para isso aqui? Gente, o sistema, ele vai dar para vocês todos os tipos de dipirona que existem. Dipirona muda, dipirona sódica, Febrax, em gotas, sódica de 500 miligramas, de comprimido, tipo de dipirona. E ele vai entregar para vocês o NCM de lançamento, o CFOP de entrada e de saída de acordo com o estado. Então, é importante não esquecer do estado. A CST de entrada, a CST de saída, a CSON e a alíquota de ICMS. Isso aqui dá para vocês exportar para Excel. E quando vocês exportam essa informação para Excel, ela vem um pouco mais completa ainda, tá? Então, quando vocês for consultar por NCM ou por código de barras, ele vai entregar para vocês tudo. Então, ele vai entregar para vocês ali a data de vigência, atividade, a base legal, entrega tudo. Então, vocês conseguem fazer isso aqui e entregar para o cliente e também ter a garantia que está tudo ok. 100% atualizado, é atualizado diariamente, tá? Então, a gente hoje tem essa nova ferramenta que vai ser muito importante para vocês, tá bom? Pessoal, quero agradecer, né? O pessoal começou e continuou aqui. Eu acho que é excepcional fazer essas reuniões. No começo eu fico nervosa, eu falo, gente do céu, tô nervosa, mas dá tudo certo. Deixa eu ver se... Ficou mudo de novo seu áudio aí. Tá me ouvindo agora? Deu certo? Agora sim, deu. Perfeito, perfeito. Então, olha só, eu vi aqui que o Roger está respondendo vocês. Pessoal, vou abrir para vocês 5 minutinhos. Tem alguma dúvida que vocês queiram tirar aqui? Pode ligar o áudio. Tá tudo tranquilo? Tá tudo certo? Se tiver tudo certo, só dá o joinha para a gente. Tem alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida. Sim. Voltou a restituição do Simples esse mês? Cara, eu vou te falar que tá confuso saber se voltou ou não. Tem mês que tive 2 clientes aqui que ressaltaram que caiu para os clientes dele. Eu acho que está começando a estabilizar. Não está 100% como estava antes, não. Que é cair de todo mundo junto. Mas começou a estabilizar, e isso eu sei porque teve esse relato para mim de 2 clientes que falou, olha, caiu de alguns clientes específicos meus, não caiu de todos. Mas está estabilizando, tá bom? Mas previsão a gente também não pode dar, porque não depende da gente, né? Por isso que vocês têm que focar também na segregação e na parte de classificação fiscal, tá bom?
Mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo. Durante a sua apresentação, eu fiz algumas perguntas sobre algumas dúvidas que, na realidade, nós no escritório aqui no passado, já utilizamos o Simples, o Recupera Simples, e deixamos de utilizar há pouco tempo, por opção mesmo, nossa, mas só que me deu a curiosidade de voltar a ver se tinha novidade no Recupera Simples e tal. Eu vi que tem, realmente, essa ferramenta aí é muito interessante. E o Roger me esclareceu que um dos pontos que nos fez sair é porque só tinha que instalar na máquina, né? Desktop. E agora ele já esclareceu que tem as duas opções, web e desktop. O web nos ajuda muito, porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo, então ficava muito complicado quando era desktop, sabe? Eu tinha que ficar fazendo backup e tal, coisa desse tipo. O nosso servidor é cloud, aí complicava, muito complicado, ficava muito complicado. Então, esse foi o motivo principal de ter deixado de continuar com vocês à época lá atrás. Mas quem sabe se a gente não retorna aí, porque eu gostava... Isso, Marcelo, eu vou esperar seu contato, eu vou te procurar ali no WhatsApp para a gente conversar de novo. Claro, eu estou à disposição. Se eu não tivesse interessado, eu não teria estar participando aqui com vocês. Né? Maravilha. Então, a gente chama ali, sim, a gente tem a versão web, tá? A gente fez essa atualização porque essa demanda não é só sua, né? A gente vê que quando tem muito colaborador, a versão web, ela acaba sendo mais indicada, porque todo mundo consegue ter acesso ao mesmo banco de dados. Então, a gente tem a versão web, continua com a versão desktop, para quem opta pela versão desktop, mas eu vou pedir para os meninos entrarem em contato com você, para eles poderem te apresentar, você entender como funciona e quem sabe a gente retomar nossa parceria. Obrigada pelo feedback e por estar presente aqui, tá bom? Obrigado a você, tenha uma boa tarde. Boa tarde. Pessoal, mais alguma dúvida? Tudo tranquilo? Tranquilo, né? Perfeito. Olha, quero agradecer vocês, viu, pelo tempo disposto, todo mundo que ficou, todo mundo que esteve presente. Agradeço mesmo a atenção de cada um de vocês. A gente vai fazer um próximo aulão, eu pretendo fazer ali sobre segregação, ou quem for fazer a parte de segregação, mostrar o classificador também funcionando na prática para cada um de vocês. Convido vocês a participarem, toda mensagem é encaminhada via e-mail, tá? Os nossos disparos fazem via e-mail, faz grupo. Então, a gente manda tudo para vocês participem, conheçam. Quer falar com a gente, é só chamar a gente na equipe comercial, tá? Ô, Roger, põe um número no chat aí, por favor, que quem quiser chamar a gente, chama a gente no chat, que a gente está à disposição. Manuel, pode falar, pode ligar o seu áudio, que aí eu consigo te ouvir certinho. Mas está desligado o seu áudio. Agora sim. Foi. Sim. No classificador, você mostrou por descrição, como consultar por descrição. Sim. Tem outra maneira de consultar também? Existe outra maneira? Sim. Tem como você consultar, como eu estava falando lá, por descrição, por NCM e por código de barras, tá? Então, por exemplo, eu mostrei por descrição. Vamos supor que você quer consultar por NCM. Você vem aqui na opção de NCM, seleciona a atividade da mesma forma, seleciona o regime, o estado, e aí você digita o NCM que você quer consultar. Eu não tenho aqui, Manuel, consulta em lote, tá? Então, eu vou consultar individual. Mas olha que interessante, eu jogo o NCM, e aí o sistema me entrega qual é o produto referente a esse NCM, cerveja, chopp, que é o foco, a CEST, o CFOP de entrada e de saída, e todas as informações necessárias. Então, dá para você consultar também por NCM, caso você queira, tá bom? Ok, entendi. Não tem por NCM, eu quero consultar por código de barra, sei lá, se tem um cliente que é supermercado, farmácia, autopeças que tem muito produto, tem como você pegar o código de barra dele e consultar também, tá? De forma individual ou em lote. Da mesma forma, seleciona a atividade, seleciona o regime certinho, joga os códigos de barra e ele te dá toda a tributação completa. Ok? Ok. Certinho. Manuel, mais alguma dúvida? Não. Não? Tranquilo. Deixa eu ver, o Roger mandou uma mensagem aqui. Mostra depois a auditoria dos produtos para Joelma. Joelma, me tira sua dúvida, por favor. Tem como você ligar o áudio? Oi, boa tarde, está me ouvindo?
Se a irmã não consegue o áudio para mim, que senão vai ficar dando interferência do Joel. Joel, agora estou te ouvindo. Ah, então tá bom. Eu gostaria que você mostrasse para a gente o relatório que você fez a análise da empresa do Simples Nacional. Qual que foi os NCMs que ele considerou nos monofásicos? Como que funciona a auditoria, basicamente, que você quer entender? Seria isso? Por exemplo, lá naquela análise que você fez, aí ele mostrou lá, né, quanto que vai precisar retificar para você pedir a restituição. Aí, a todos aqueles monofásicos que ele considerou de PIS e COFINS, você disse que sai um relatório. Aí eu queria ver esse relatório dos NCMs que ele considerou monofásico. Ah, perfeito. Você vem aqui nessa opção de relatórios gerenciais, aí você vai vir aqui em analítico, relatório de produtos monofásicos. Esse relatório aqui, ele é muito utilizado para quando você finalizar o trabalho, você entregar um dossiê para o cliente. Por quê? Toviane, se um dia eu for questionada, como é que eu vou provar quais foram os produtos considerados, que é o que você quer entender? O nosso relatório é tão completo, Joelma, que ele vai entregar para você... Alô, Flavielle? Receita para o cliente, para quem quiser, que foi considerado. Me ouve? Agora voltou. Tinha travado. Voltou. Acho que é a minha internet aqui, mas vamos lá. O que acontece? Aqui ele vai mostrar para você, muito mais do que o nome do produto e o NCM que foi considerado, ele vai conseguir apresentar para você de onde estava esse produto. Então, ele vai entregar para vocês a numeração da nota, quando ela foi emitida, a chave de acesso que estava esse produto, o código dele, o nome, o NCM e o valor. Então, ele vai te dar esse relatório, normalmente é um relatório bem grande, esse aqui dá 334 páginas, para poder mostrar... Sim, porque é bom até deixar esse relatório salvo, né, como suporte, para uma eventualidade, de repente, ter algum questionamento por parte do fisco, a gente ter como ter o documento suporte, né, para provar da onde a gente tirou a informação. Isso é muito importante, Joelma, e ele é tão importante que isso aconteceu na prática. A Tatiana, eu nunca vou esquecer da Tatiana, porque ela foi a única situação que na época que eu prestava suporte, que eu já dei suporte antes de trabalhar na área comercial, aqui no Recupera, ela teve essa situação de ter sido questionada, porque ela levantou para uma cliente dela, que era um restaurante, que eu sei que deu em torno de 58 mil de crédito. E aí ela teve o questionamento, né? Caiu na caixa postal um questionamento, tipo, pedindo relatórios, pedindo um monte de coisa para comprovar. E ela veio no suporte na época, ela falou, pessoal, eu fui questionada e eu preciso de alguma coisa. E um dos relatórios que ela me informou que anexou foi esse, que depois eu perguntei para ela. Então, ela anexou, protocolou tudo certinho e não deu problema mais. Ela foi questionada por quê? Porque é um restaurante. Restaurante normalmente tem muita comida, né? Sim. Vocês estão me ouvindo, tá, né? Só que tem muita comida, mas esse restaurante, o KENAI dele era de restaurante, realmente vendia alimentação, mas era tipo um bar. Vendia muita bebida, muita cerveja. E aí, na hora que ela gerou o relatório, estava lá, todas as cervejas, chopp, tudo bem específico. E no final da história, deu tudo ok, ela não teve que devolver nada, não teve multa, não teve nada. Então, ele é um relatório muito importante mesmo, até para essa parte de fiscalização. Tá bom?